pode falar. Eu tenho certeza que você estava esperando por essa aula, né? Algarismos significativos. Então, nessa aula, vamos falar tudo sobre algarismos significativos. Inclusive, vamos falar também sobre arredondamentos. Beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem uma barra e a gente vai usar uma régua milimetrada para fazer uma medida. Beleza? O que a gente tem aqui? Essa nossa régua possui a menor subdivisão, como sendo o milímetro. Tranquilo? Então, a precisão da minha régua é o milímetro. Vamos supor, então, que eu te apresentei um resultado dessa medida como 4,7568 centímetros. Observe que a régua milimetrada não tem precisão alguma para realizar essa medida, porque esta medida aqui, ela possui a casa do milímetro nesta unidade do 7. Aqui é a minha precisão da minha régua, 7. Olhe nesse desenho aqui, ó. Então eu tenho 4,5,6,7. Até aqui eu tenho certeza, né? Então, de fato, nem todos os algarismos dessa medida aqui são significativos. Segundo a nossa régua, então, como que vai ficar esse resultado? Observe então que a medida apresentada é este valor aqui, 4,7568 centímetros. Vamos conferir isso. Então vamos lá. O número 4, ele é um número correto, logo ele é um algarismo significativo. Já o número 7 também é um número correto, sendo então também significativo. Beleza? O 7 eu tenho certeza, ele é certo. Olha aqui a minha escala aqui no desenho. Já o número 5, ele é um número avaliado. Observe, eu tenho 5 aqui, um pouquinho, eu estou avaliando que ele é 5. É como se eu pegasse 1 milímetro, a minha menor unidade de precisão da minha régua, e dividisse ela em 10 partes. E eu estou avaliando que aquela posição ali está incluindo 5 partes. Tranquilo? Então, ele é um número, o 5, ele é um algarismo duvidoso. No entanto, ele ainda pode ser avaliado. Logo, ele ainda é um algarismo significativo. A partir de agora, nós não temos mais precisão alguma com a minha régua aqui para dizer que qualquer número além desse, qualquer algarismo acima disso, seja algum algarismo significativo, pois o meu instrumento não possui precisão alguma para afirmar nada disso. Então vamos lá. Algarismo significativo em uma medida com dado instrumento são aqueles que sabemos estarem corretos e mais um que ainda pode ser avaliado, ou seja, aquele duvidoso. Então, o duvidoso corresponde à 10ª parte da minha menor unidade de precisão da régua. Beleza? Então, como que ficou a medida? A medida, então, ficou com 475, os 3 algarismos significativos. Então, 4,75 centímetros. Então tá, a nossa medida foi essa. Vamos transformar isso aqui agora em quilômetros. Basta então eu dividir isso por 10 elevado a 3, né? Então a medida vai ficar 0,00475 quilômetros. Agora, detalhe, em nenhum momento eu fiz uma nova medida, não usei um novo instrumento. Então essa medida aqui são todos algarismos significativos. Quantos são eles? 1, 2 e 3. 3 algarismos significativos. Continua que nem antes. Aí você me pergunta, e os zeros aqui? Então, nesse caso, 0 à esquerda do primeiro algarismo significativo, diferente de 0, que no caso é o nosso 4, não são algarismos significativos.
Vamos lá, vamos ver um outro caso aqui, ó. Eu tenho aqui no meu desenho, né, uma medida de massa com esta balança. Qual que é a menor unidade de medida da balança? Essa unidade aqui, ó, uma unidade. Eu tenho 10 subdivisões, então essa unidade é a minha menor unidade de medida, a minha precisão. Então, aqui a gente registrou qual o valor com essa balança? 2,3. Quais são, então, os algarismos certos aqui? São, no caso, o 2 e o meu 3, que eu tive 1, 2, 3. Então, 2 e 3 são algarismos significativos. Qual é o duvidoso? Onde eu fiz suposição? 0, porque 3, 0. Não cheguei nem no outro aqui, ó, tá vendo? Não tenho nenhuma subdivisão de 10 partes da menor unidade aqui. Então, se eu pegar a minha menor unidade e dividir ela em 10 partes, não vai ter nenhuma parte para eu dizer que eu estou tendo mais uma unidade lá. Então, o meu duvidoso aqui é 0. Então, como ficou a medida? 2,30. Observe que eu coloquei um 0 aqui, porque ele é o duvidoso e ele é algarismos significativos. Então, são 3 algarismos significativos. Ah, então 0 aqui é significativo? 0 à direita do primeiro algarismo diferente de 0 será algarismo significativo, desde que seja certo ou duvidoso. Agora vejamos as operações com algarismos significativos. Vamos ver a adição e subtração. Aqui, né, a gente deve deixar o resultado final com o menor número de casas decimais que aparecerem nas parcelas. Observe que eu estou falando casas decimais, não algarismos significativos. Olha só, se eu uso um instrumento para fazer medida, eu estou obtendo algarismos significativos. Mas a adição e subtração serão feitas sobre o número de casas decimais desses algarismos significativos. Tranquilo? Agora, se você já tem um valor que foi dado a você, a partir daquele momento eu vou considerar que aqueles valores são algarismos significativos. A partir deste momento a gente só vai utilizar as casas decimais. Vamos a um exemplo. Vamos supor que então eu não fiz medida desses valores aqui, eles me foram dados. Então eles para mim são automaticamente algarismos significativos. Mas eu vou considerar casas decimais. Beleza? Então esse valor 3,6, quantas casas decimais eu tenho? Uma. E aqui 2. Então como ficou? Deixar uma casa decimal, que é a minha menor parcela com número de casas decimais, beleza? No caso, então, como vai ficar o nosso resultado? Resposta nossa é o que? 10,47 ao somar, né? Deixando apenas com uma casa, vai cair para 10,4, uma casa decimal. Mas agora é o seguinte, existe uma outra coisa que a gente deve se atentar. E o arredondamento? O que eu fiz dele? Joguei ele fora? E aí? Observe aqui. Vamos lá. O 10,47 então deve ter uma casa decimal. Mas ao se arredondar, como que vai ficar? A gente vai ter então o 7 aqui como um número maior do que 5. Então o 4 passa a ser jogado para cima. Então, o resultado realmente final é 10,5 kg. Vamos lá, vamos fazer uma observação aqui sobre arredondamentos. Olha só, a gente vai observar os dois últimos algarismos e a gente vai arredondar o penúltimo, beleza? Olhando para o último. Como exemplo, 2,38. O último, no caso o 8, é maior do que 5. Logo, o penúltimo irá subir.
fica 2,4. Agora 34,683. O último é menor do que 5, 3. Logo, o penúltimo se mantém. Então fica 34,68. Outro exemplo, 23,615. O último é 5. Logo, o penúltimo deve subir. 23,62. Então, vamos adotar essas regrinhas de arredondamento. Voltando aqui nas nossas operações, vamos falar agora da multiplicação e divisão para a gente finalizar. Sugerimos deixar o resultado com o menor número de algarismos significativos. Observe que agora, aqui na multiplicação e divisão, eu estou falando realmente algarismos significativos, não casas decimais, como a gente falou na soma e subtração. E como antes, se você já recebeu esses valores, então a partir desse momento você já os considera como algarismos significativos. Se você realiza a medida, aí sim você vai ter que ver quais são os seus algarismos significativos. Beleza? Então vamos lá, um exemplo aqui. Qual a área desse retângulo? A gente sabe que a área do retângulo é simplesmente multiplicar um lado pelo outro. Então a gente vai fazer aqui uma multiplicação. Nós tivemos nesse exemplo os nossos dados fornecidos, então esses valores já são para mim algarismos significativos. Então como que fica a nossa operação? 3,2 vezes 4,293. Aqui a gente tem 2 algarismos significativos e aqui a gente tem 4. Qual que é o resultado do produto? 13,7376. Ou seja, a gente tem aqui quantos algarismos nesse resultado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos serão os algarismos significativos que eu devo manter? 2, porque o número de algarismos significativos que eu devo manter é aquele da menor parcela, 2. Então, aqui seria qual o meu resultado? Seria 13. E o arredondamento? Eu tenho que observar um a mais ainda, o 7. 7 é maior do que 5, então 3 vai para cima e ficaria então 14. Beleza? 14 metros quadrados. Ainda existe uma tolerância para esse arredondamento de multiplicação e divisão, que é a gente considerar ainda um algarismo significativo a mais daquele que a gente considerou da menor parcela. Então, em vez de eu considerar 2 algarismos significativos, eu vou considerar 2 mais 1, 3 algarismos significativos. Então, o 7 vai entrar na minha conta aqui. Como 3 é menor do que 5, então 7 se mantém. Tranquilo? Então, o nosso resultado final passa a ser 13,7 metros quadrados. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham sacado agora sobre algarismos significativos. Um pouquinho aí da nossa questão de arredondamento. Então, é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.